Hoje é 20 de julho de 2021. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, e estamos aqui com Adair Pereira de Almeida, o Nenzão, e a Marlene Ribeiro, que é Marlene Geraizeira, do Norte de Minas. Alegria falar com você, Nenzão, com você, Marlene. Se apresente. Você e o Nenzão já são bastante conhecidos, mas se apresente primeiro. Quem é vocês? O que vocês fazem? Importante as pessoas ficarem sabendo. Bom dia a todos e todas. Eu sou Marlene Ribeiro de Souza, conhecida popularmente como Marlene Geraizeira, do território tradicional geraizeiro do Vale das Cancelas, distrito de Gromogol, no norte de Minas Gerais. Eu sou uma doadora de vida, lutando para conscientização das pessoas das comunidades do território tradicional geraizeiro, da monocultura de eucalipto, da mineração e lutando pela regularização fundiária do território. Bom dia, né? Frei Gilvander, Pablo, Marlene. Meu nome é Adair Pereira de Almeida, sou conhecido como Nenzão. Nenzão Geraizeiro. Eu sou morador, sou nascido e criado lá no território geraizeiro, na localidade de Vale das Cancelas, e a nossa luta lá é pela defesa do território tradicional geraizeiro. O nosso povo teve seus direitos ancestrais violados pelo Estado através da Rural Minas, né? Na década de 70, as nossas terras foram arrendadas para o Estado de Minas. O Estado de Minas arrendou a nossa terra através da Rural Minas, né, para as empresas de monocultura de eucalipto. Então, o nosso povo perdeu parte do território, grande parte, as áreas planas, as chapadas, né, Cerrado de Guimarães Rosa, que fala no livro de Guimarães Rosa, né, essas Gerais, o grande sertão, né, foi tomado pela monocultura de eucalipto, onde trouxe um encurralamento do povo geraizeiro. O povo geraizeiro perdeu a área de uso comum, de uso coletivo, que era as áreas de solta do gado, os locais de coleta de fruta do cerrado. Então o geraizeiro ficou recantilado nas grotas, e isso trouxe para graves prejuízos para as comunidades, a perda da parte da segurança lá, né, da economia das comunidades, que era a criação do gado, a coleta de fruta, e isso mexeu muito na renda das famílias, e muitos tiveram que sair do território, outros foram expulsos, não conseguiram sobreviver lá, porque a parte econômica que sustentava as famílias, né, foi retirada deles. Então, mas os geraizeiros resistiu, né, mesmo ficaram nas grotas, e começaram a se organizar e lutar, né. A partir dos anos 2000, os geraizeiros começaram a lutar pelos territórios e defender suas terras contra as empresas de monocultura, a grilagem de terra. E quando foi a partir de 2010, eles se organizaram, começaram a se organizar junto à Pastoral da Terra, Comissão Pastoral da Terra, e também o movimento dos atingidos por barragem. Durante essa caminhada, nós conquistamos vários parceiros, né, para essa luta, como as organizações sociais, né, que sempre vem acompanhando nossas lutas. Então a gente buscou várias informações, conseguimos em 2015 um laudo antropológico junto com o CAA, Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, e em 2015, nessa luta, a gente foi ameaçado de morte, né, por uma empresa de monocultura de eucalipto, né. Os jagunços vieram na nossa casa e nos ameaçaram, e nós fomos recebidos pelo programa de proteção através da solicitação da Comissão Pastoral da Terra e de outras organizações e mandatos, né, como o deputado Rogério Correia, o padre João, outros solicitaram a nossa inclusão no programa de proteção, junto à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E de lá para cá, as ameaças, elas sempre continuaram, de forma velada, menos ameaçadora, mas sempre. Mas agora, com essa investida da mineração, né, a Sul-Americana de Metais
durante a pandemia, começou a fazer grandes articulação política, comprando autoridades, né, fazendo chantagem. O Ministério Público de Minas Gerais terminou fazendo um acordo com a empresa e a empresa voltou para dentro do território para fazer visitas nas comunidades e nós começamos a nos organizar e denunciar esse acordo que, para nós, está desrespeitando o direito à consulta livre, prévia, que manda a Convenção 69 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, né, que dá o direito às comunidades tradicionais e às comunidades indígenas de ser consultada previamente, qualquer projeto que os afete direto ou indiretamente. E esse projeto da Sul-Americana de Metais, chamado Bloco 8, ele afeta um território todo. O núcleo de Lamarão tem 23 comunidades e das 23, 11 delas vão ser diretamente afetadas, ou seja, essas comunidades perdem o seu território. Então, diante disso, a gente vem denunciando e agora a gente passou a ser ameaçado quando a gente, junto com as organizações, contestaram esse acordo do Ministério Público através de uma análise técnica. As instituições, as organizações, universidades se manifestaram mostrando o quanto esse acordo viola os direitos das comunidades tradicionais. Então, a gente começou a sofrer essa ameaça velada, uma ameaça que vem um recado de pessoas, né, que têm interesse de vender suas terras para pessoas que não é do território geraizeiro, que foi e às vezes adquiriu ali uma posse, vem dando recado das empresas, né, falando que eu tenho que parar com isso, sair porque tem alguns contratados, que são policiais reformados, que vieram de Itaiobeiras. Então, nós começamos a sofrer essas ameaças, e essas ameaças, elas trouxeram para nós uma grave preocupação, porque não é só eu, Doutor Geraizeiro, e nem Marlene, é um grupo de famílias e comunidades que estão na luta pela regularidade do território tradicional geraizeiro. Então, do núcleo Lamarão são 23 comunidades, mas no conteúdo em todo o território são 73 comunidades que compõem o núcleo Tingui, Josenópolis e Lamarão. Então, todo esse território será afetado porque vai tirar parte das comunidades e vai também causar uma crise hídrica, né? Vai secar as nascentes. Os estudos já falam, os estudos da própria empresa Sul-Americana de Metais, do projeto Bloco 8, a rima dela já fala que ela vai dar muitas nascentes, entendeu? Uma hora eles falam 30, agora depois 70 nascentes, mas pelas conversas que a gente já teve com bastante pessoas, geólogos, pessoas ligadas a esse setor de mineração, as nascentes a 5, 10 quilômetros, né, de distância, pode secar, porque vai rebaixar o lençol freático. O projeto prevê a construção de uma grande barragem de rejeito, e ela chega a ser maior, 100 vezes maior do que a barragem de Brumadinho, que se rompeu, né? E isso pode causar um dano ambiental na bacia do Jequitinhonha, no rio Vacaria, o Jequitinhonha, até na Bahia. A outra coisa absurda desse projeto de mineração é o mineroduto que a Lotus, que é uma empresa do mesmo grupo da Sul-Americana de Metais, essa Lotus quer construir um mineroduto de 482 quilômetros de Grãovol, né, de lá do Vale das Cancelas até Ilhéus, na Bahia, e vai cortar o nosso território ao meio, porque eles têm uma outorga de água para tirar a água da barragem de Irapé e depois levar para Ilhéus, né, através do mineroduto, que vai cortar 21 municípios até Ilhéus. Então, a empresa Ministério Público aceitou essa fragmentação. O IBAMA, através do presidente do IBAMA afastado, Eduardo Bin, submeteu o licenciamento para o Estado de Minas, tanto da cava, das barragens do projeto Bloco 8 da SAM, quanto do mineroduto da LOT. E isso a gente não concorda com essa fragmentação e também não concordamos com a implantação do mineroduto dentro do território e nem da mineração dentro do território
tradicional, porque a comunidade está lutando para defender esse território, defender a cultura tradicional de vida do geraizeiros, defender a agroecologia, a agricultura familiar. Então, por causa disso, desse nosso posicionamento, que a gente quer a regularização fundiária desse território, né? Existe 3 processos de regularização fundiária, 3 núcleos do território no governo, né, na SEAP. Antes era a C10, agora é a SEAP. Tem lá esses processos de regularização fundiária. O governo deveria de ter feito a regularização fundiária antes de discutir mineração, de discutir qualquer projeto de desenvolvimento movimentista do capital lá dentro do nosso território. Porque as comunidades tradicionais, elas têm o direito de permanecer no seu território, o direito de escolher o que é melhor ou não para eles, né? É o que está na lei, é o direito sagrado das comunidades tradicionais, é o seu território protegido e livre de mineração. E a mineração, ela destrói o cerrado, a terra, a água, e isso nos traz graves conflitos, porque a grilagem de terra não foi resolvida pelas autoridades brasileiras. O Ministério Público Estadual, Federal, tem todas as informações, as denúncias que nós fizemos durante esses 10 anos, 15 anos de luta, né? E a gente vem sofrendo aí as ameaças e as pressões pelo agronegócio, a monocultura e também pelas empresas mineradoras. Nenzão e Marlene, primeiro, assim, eu fico muito comovido, indignado ao mesmo tempo ao ouvir o relato de vocês, porque eu, Frei Gilvande, sou testemunha ocular, todos os agentes da Comissão Pastoral da Terra no estado de Minas Gerais, especialmente no norte de Minas, somos testemunhas da idoneidade, da justeza e da legitimidade da luta dos povos e comunidades tradicionais geraizeiros do nosso querido norte de Minas, né? Vocês já me enviaram muitos vídeos fazendo muitas denúncias aí, e é claro que a atuação de vocês, geraizeiros, né, na luta na defesa dos povos e comunidades tradicionais geraizeiras do norte de Minas está incomodando grandes empresas interessadas em continuar devastando aí. Pablo Abranches, do Instituto DH Direitos Humanos de Minas Gerais, e eu, Frei Gilvande, da Comissão Pastoral da Terra, estamos entrevistando vocês aqui para fazer essa denúncia gravíssima, porque, como o Adair começou falando aqui, o Nenzão e a Marlene já estão há muitos anos integrados no programa de proteção dos defensores e defensoras dos direitos humanos ameaçados de morte. Mas, nos últimos meses, recrudesceu e intensificaram-se essas ameaças. E um dos critérios do programa de proteção aos defensores e defensoras dos direitos humanos ameaçados de morte é não retirar as lideranças das comunidades, dos territórios. Mas o programa de proteção, vendo a gravidade das ameaças, propôs ao Nenzão e à Marlene para se distanciarem, saírem provisoriamente do território até que as medidas de segurança sejam tomadas, né? E aí, Nenzão e Marlene, pelo que nós sabemos, vocês não tiveram nem condições de fazer o boletim de ocorrência junto à polícia, porque há indícios sérios, inclusive de possível a suspeita de que as ameaças também estejam acontecendo parte de policiais. Isso, Frei. Nós recebemos algumas informações e nós não temos certeza que são pessoas que já foram funcionários da polícia e, porventura, é funcionário do Estado do mesmo jeito que eu, né? Eu sou funcionária do Estado e aí nós, você é mulheres, professora, né, Marlene? Sou professora, Frei. E a preocupação minha, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto agricultora familiar hoje, é que nós estamos no lugar certo e na hora certa, Frei. Porque quando acontece algumas incidências dessas de ameaça de morte, é porque nós estamos fazendo a coisa certa, ajudando a salvar vidas. E esse salvar vidas incomoda para quem quer destruir a vida das pessoas. E a terra e a água, elas são os bens maiores dos seres humanos. E o lugar onde que nós moramos é um lugar riquíssimo. Existe todos os tipos de pedras preciosas. O clima de lá é maravilhoso. E esse clima, ele propicia todos os tipos de produção. Inclusive, agora no domingo,
domingo passou no InterTV Rural que na nossa região produz maçã, produz uva, pêssego. Então, essa produção é que nós estamos redescobrindo no norte de Minas Gerais, que antes, para todo mundo, o território era de pessoas preguiçosas e que não podia nada e que não tinha nada. E agora nós estamos revertendo essa situação, que é um lugar que produz muito maracujá. Tudo que planta no nosso território, ele produz muito, Frei. E aí, como produz muito, está abalando a base daquelas pessoas que queriam usurpar as riquezas do nosso território. E essas ameaças, elas vêm mexendo com o emocional de todas as mulheres do território. Quem quer que essas monoculturas de eucalipto, mineração, essas outras empresas venham para o território, são pessoas que não fazem parte, não nasceram no território. São comerciantes que visam simplesmente o lucro fácil, porque as pessoas que nasceram e foram criadas no território, que elas estão sendo ameaçadas de ser retiradas do local, e que agravou mais, porque nós conseguimos politicamente um recurso para o laudo antropológico dos 3 municípios, dos 3 núcleos, que é o núcleo de Lamarão, o núcleo de Josenópolis e o núcleo do Tingui. E nós conseguimos as emendas parlamentares no valor de R$550 mil. E se nós conseguimos esse recurso para fazer o laudo antropológico, automaticamente nós vamos fazer a regularização fundiária. E isso está incomodando muita gente. E a minha tristeza maior, Frei, é que os políticos, os prefeitos, o presidente da AMANS, que é o responsável por muitos prefeitos do norte de Minas, e esses prefeitos do norte de Minas, da região da mineração e da monocultura do eucalipto, está aprovando, fizeram uma recomendação para o governador de Minas para acelerar essa situação horrorosa de crime da nossa comunidade, do nosso território. E isso é criminoso, Frei. Pablo, isso é criminoso. E nós chamamos a atenção também das pessoas que nós gostaríamos, os nossos defensores. E essas pessoas que seriam os nossos defensores estão assinando esses documentos para receber dinheiro da SAM, Sul-Americana de Metais, receber R$600 mil para fazer um estudo ambiental no nosso território. Então, está recebendo dinheiro da empresa que está dando uma sentença de morte para nossa região, para os seres humanos. Não reconhece que tem gente na nossa comunidade. Então, R$600 mil Sul-Americana de Metais para tentar fazer um estudo ambiental. E as pessoas? As pessoas ficam onde nessa história? É revoltante, Frei. Ô Marlene, as informações... Pode falar, Nelson. Oi, Frei. As informações passadas pelo Ministério em 2 reuniões após a assinatura do acordo, não nos deixa claro a intenção do Ministério Público com esse empreendimento, porque o promotor, diante da ação desse acordo que o Ministério Público assinou com a Sul-Americana de Metais, tem muitos pontos questionáveis com relação ao direito da consulta livre, prévia informada, que o acordo obriga a empresa a entrar no território, a fazer contato com as comunidades, levar panfleto, fazer reunião pública com as comunidades. Em plena pandemia, viola o direito da saúde da comunidade, é um atentado à saúde pública das populações tradicionais, do isolamento social das comunidades. Então, mas o Ministério Público, nas reuniões, que tem falado para nós, que eles não permitiram a empresa entrar lá no nosso território. Mas a gente, na mesma hora, a gente vê lá no item 2.5 do acordo que existe uma brecha lá que obriga. Então, eles assinaram o acordo dia 24 de maio, junto com o Ministério Público, sem dar conhecimento desse acordo à comunidade no que estava escrito nele, escrito no acordo. A outra coisa é não publicar
publicar esse acordo para que a sociedade mineira, a sociedade brasileira, tivesse acesso às informações desse acordo. E isso nos constrange o direito da informação. Então, e no mesmo dia, no dia 24, 11 pessoas no Vale da Cancela, o boletim informativo da Covid no município de Grão-Mogol tinha testigo para Covid-19. Então, na hora que o pico da pandemia está agravado lá no território, no dia 25, a mineradora já estava indo nas comunidades, indo nas prefeituras, reunindo, entregando rima para os prefeitos, e no outro dia já estava panfletando nas comunidades. E isso agravou a pandemia, e as famílias deparou com eles entrando no quintal, entrando na casa, sem ser convidado para entrar, sem avisar previamente para as lideranças que eles estariam indo lá na comunidade para poder falar do projeto deles. Então isso é muito grave, né? Que eu acredito que essas denúncias teriam que ser feitas ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que deveria ditar também na Corregedoria do Ministério Público, porque esse acordo ele violenta fundamentais, que é o direito à saúde pública. Então a gente não sabe por que o Ministério Público fez esse acordo. Aí eles falam para a gente que o acordo é só da questão ambiental. Mas quando vai falar de uma questão ambiental, existe população, e ainda mais a comunidade tradicional brasileira, que a identidade étnica e cultural dessa comunidade vem por parte do bioma cerrado, dos Gerais, que elas vivem. Sem os Gerais, sem o Cerrado, não existiria população geraizeira. Então, a nossa identidade, ela é firmada no nosso bioma e no modo de vida, como se esse povo vive dentro desse bioma. Então, se for cuidar da parte ambiental dentro do território geraizeiro, não tem como desvincular a questão ambiental do modo de vida tradicional do povo geraizeiro. E, além de tudo, afeta as comunidades tradicionais. Grande barragem de água no Rio Vacaria afeta as comunidades vacarianas, que são vacarianas porque vivem às margens do Rio Vacaria. Elas são geraizeiros vacarianos. E os quilombolas de Peixe Bravo. E, além de tudo, tem os quilombolas, as comunidades tradicionais quilombolas de Peixe Bravo, e o seu território é vinculado ao Rio Peixe Bravo, que vai ser afetado caso haja um rompimento de barragem, vai ser afetado também na questão da biodiversidade, os peixes que vai desovar na cabeceira do rio, que sobe o Jequitinhonha, o Vacaria acima, e vai desovar nas nascentes lá do Rio Peixe Bravo. Então prejudica a pesca, prejudica a biodiversidade aquática, né? E também afeta o território. Se romper a barragem de rejeito, ela pode causar graves danos dentro das comunidades que moram na beirinhas, né? Então elas vão ser afetadas gravemente. Então há um desrespeito muito grande por parte das autoridades de fiscalização e controle de fazer um estudo e permitir que a empresa entre no território em plena pandemia sem a consulta livre e prévia informada às comunidades tradicionais. E isso é que a gente questiona, e é ameaçado por questionar direitos fundamentais importantes e de obrigação do Estado, do poder público, de proteger esses direitos. Então, é isso que a gente questiona, e a gente quer mesmo a regularização fundiária do território e a proteção da segurança alimentar do geraizeiro, a recuperação das áreas degradadas, né, que as empresas de monocultura paguem os passivos socioambientais para a recuperação das nascentes, do cerrado, e para que o geraizeiro possa retomar o seu modo tradicional de vida e desenvolver tecnologias que possa melhorar a produção de alimentos nas comunidades, fortalecer as feiras livres das cidades em torno do território. É isso que é a nosso desejo, Freire Gilvandro. E fora SAM, fora mineração,
fora a monocultura de eucalipto do nosso território. Exatamente, nós estamos aqui gravando esse vídeo reportagem de intensificação de ameaças de morte para cima do Adair Pereira Almeida, nosso querido Nenzão, geraizeiro, liderança dos povos e comunidades geraizeiras do Norte de Minas, também da nossa querida Marlene Ribeiro de Souza, a Marlene geraizeira, que é professora e grande liderança, respeitada também no meio das comunidades e povos tradicionais geraizeiros do Norte de Minas. Estamos gravando aqui essa vídeo reportagem de denúncia, que repudiamos com veemência essas ameaças, está colocando em risco a vida do Nenzão e da Marlene geraizeira. E exigimos das autoridades públicas, desde Polícia Militar, Ministério Público Estadual e Federal, Polícia Civil, Governo do Estado de Minas Gerais, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Governo Federal, Poder Judiciário, exigimos de todas as autoridades do Estado brasileiro que investigue quem são os ameaçadores e que investigue também quem está mandando ameaçar o Nenzão e a Marlene geraizeira. Porque nós da Comissão Pastoral da Terra, com 46 anos de luta, nosso querido Brasil, somos testemunhas de mais de 2.000 lideranças camponesas que foram assassinadas por estar lutando por justiça agrária, por justiça ambiental, por justiça social, que é o caso do nosso querido Nenzão, da nossa querida Marlene geraizeira. O que eles estão relatando para nós aqui é a legítima, necessária e urgente luta, né? Luta por todos os direitos dos povos e comunidades tradicionais geraizeiras do Norte de Minas, luta para frear a monocultura do eucalipto, que é como um vampiro das águas, que vai desertificando os territórios e expulsando o povo para as periferias das grandes cidades. A luta do Nenzão e da Marlene é nossa luta, porque esse projeto megalomaníaco, dessa mega mineração no norte de Minas, dessa tal de SAM, mineradora sul-americana, chinesa, em parceria com o governo do estado de Minas Gerais, com o governo federal, é uma proposta satânica, diabólica. O norte de Minas já é considerado a área da Sudene, do bioma que já tem uma certa escassez hídrica. Como é que se pode construir lá uma maior barragem do mundo e fazer um mineroduto com quase 600 quilômetros para levar minério do norte de Minas lá para o porto, perto de Ilhéus, no sul da Bahia? Então, Nenzão, profundamente comovido, meu irmão, querida Marlene geraizeira, saibam que mexer com vocês é mexer com a Comissão Pastoral da Terra de todo o Brasil, é mexer com todos os movimentos sociais do Brasil e do mundo. Vocês não estão sozinhos não, tá? E exigimos das autoridades a investigação de quem são os ameaçadores que estão colocando a vida de vocês em risco e quem é que está mandando ameaçar. E agora eu passo a palavra para o Pablo Abranches, que é do Programa de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos. Nenzão e Marlene, é importante a fala de vocês. Nós, enquanto Instituto DH, a gente... Bom dia. Bom dia. Nós do Instituto DH, né, assim, eu como jornalista, a gente vem com essa proposta precisamente esse ano de dar mais visibilidade, né, maior visibilidade às questões que envolvem as denúncias e ameaças de morte e, na verdade, toda a luta que envolve o trabalho de vocês. Eu acho que é importante dizer que esse vídeo, né, assim, ele é uma importante denúncia mesmo, e até com o objetivo mesmo de mobilizar outros veículos de comunicação, né, assim, a partir do momento que ele for publicado, a dar também espaço para vocês, né, assim, porque a gente entende que a comunicação é uma forma da gente dar visibilidade a essas questões e de alguma forma cessar essas denúncias, né, porque à medida que a gente consegue informar as pessoas o que está acontecendo, qual que é o contexto dessa luta, a gente também consegue de alguma forma frear essas graves ameaças aí. Então, enquanto Instituto DH, essa é uma ação importante que a gente está começando a partir desse ano e a gente espera que tenha resultados efetivos, né, para contribuir. Eu sei que, na verdade, inclusive vocês poderiam até comentar, né, qual que é o impacto nesse momento na vida de vocês depois dessas ameaças também, né? Seguinte, Nenzão e Marlene, sabemos que muitas vezes os ameaçadores e quem manda ameaçar quer meter medo nas lideranças, fazer com que as lideranças coloquem a viola no saco e desistam da luta. Então, essa é a perguntinha. Essas ameaças vão retirar vocês das lutas justas e legítimas? Pode falar, Marlene. Ô Frei, essas ameaças não vão tirar a gente da luta, não. A gente só fortalece mais e dá mais encorajamento
encorajamento e mais sabedoria. Porque se as ameaças vêm, é porque são pessoas que não confiam no trabalho que eles fazem, porque são coisas ilegais. E aí, o que nós percebemos? Mostra pra gente que somos mais corajosos, somos pessoas mais abençoadas por Deus e nós vamos continuar, Frei. Se a gente estava no caminho certo, a gente cada vez mais, a gente sabe que a gente está no caminho certo e no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e nós vamos continuar essa luta, porque Deus, Ele deu a sua própria vida para salvar os pecadores, e nós estamos dando a nossa vida para dar dignidade para as pessoas que vivem no território. Então isso é uma alegria muito grande, Frei. Às vezes a gente fica um pouquinho cabisbaixo, mas Deus nos dá sabedoria e uma força imensa dentro do nosso coração, que a gente não abaixa a cabeça, não. Essas ameaças, elas impactam positivamente quando se tem parceiros que dá visibilidade, dá apoio, constrói uma luta, né? E constrói uma luta de defesa do território, dos direitos das comunidades, quando o Estado se nega de fazer. E o Estado que tem a obrigação de fazer, não faz, que é proteger comunidades tradicionais. Por outro lado, também nos impacta negativamente, porque aquilo que a gente estava construindo coletivo com a comunidade, às vezes a gente fica isolado desse contato humano, dessa reciprocidade das comunidades, desse aconchego do nosso território também, né? E também a nossa vida, a nossa produção da agricultura familiar, impacta, a nossa horta está lá sem cuidar, os nossos animais estão lá, né? A gente tem carinho com as criações que a gente cria, né? O cachorro, o gato, eles sentem falta, né? E aí impacta na vida da gente a questão emocional. A gente fica bastante desgastado quando você quer agir e não pode agir de forma presencial no território, né? E isso nos deixa com a cabeça muito desgastado, né? De humor da gente fica meio de cabisbaixo, a gente não tem muita alegria, a gente tem tristeza de ficar isolado. Mas a gente sabe que às vezes isso é necessário para o território, para conquistar esse território com vida. Mas a gente queria estar lá no nosso dando por ele, defendendo o nosso território, plantando nossas hortas, nosso quintal, cuidando. E no sábado a gente está sempre na feira, junto com o povo, dialogando com as comunidades, porque a feira é um lugar de comercializar, mas é um lugar também de contar os causos, de falar dos objetivos das comunidades, né, da população, interagir uns com os outros. E isso impacta na nossa vida de poder estar longe, né? Feiras, a gente fica só com saudade, muita saudade, mas a gente acredita na possibilidade da organização dos movimentos sociais, das comunidades tradicionais, as organizações comunitárias, as organizações de apoio, né, e as instituições democráticas que nos permitem de poder denunciar essa barbaridade, essa tortura que faz com os defensores de direitos humanos, né, de tentar calar a sua voz, mas com essa força de divulgação, né, com esse vídeo e com mais vídeos que nós já fizemos durante todo o tempo, a gente vai avançando na luta pela demarcação do território de Juazeiro. As comunidades tradicionais começaram em 2019 junto com o programa de diante do empreendimento minerário. Mas aí esse protocolo de consulta foi interrompido pela pandemia e pelo processo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual e Federal, que levou para a Justiça e aí paralisou o processo de construção do protocolo de consulta da comunidade. E durante a pandemia nós fomos surpreendidos com esse acordo vergonhoso que nos deixou muito entristecido com o posicionamento do Ministério Público de causar
esse conflito gravíssimo no nosso território. Mas a gente agradece aí os companheiros, o coletivo de mulheres de assessoria popular, o Margarida Alves também tem ajudado nessa construção da construção do protocolo de consulta, né, que a gente começou a fazer em 2019. O programa acionou o coletivo para ajudar a discutir e debater isso com a comunidade, para a gente poder construir nosso protocolo de consulta para qualquer empreendimento que estiver ou querer implantar dentro do nosso território, a gente poder defender os nossos direitos. Ok, Neuzão e Marlene Geraizeira, a grande Geraizeira. Então nós vamos concluindo esse nosso vídeo reportagem denúncia aqui, né, dessa intensificação das ameaças de morte para cima de vocês, Adair, nosso querido Neuzão e Marlene Geraizeira. Esperamos também que a grande imprensa, né, que pessoas da mídia possa também ecoar a luta legítima de vocês, né, e repercutir essa denúncia que nós estamos fazendo aqui, e que, repito, que as autoridades do Estado, todos os níveis, né, desde Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Estadual, Federal, Poder Judiciário, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, tome todas as medidas para que apurem quem está fazendo as ameaças e quem possivelmente esteja mandando ameaçar vocês de morte, para que as condições necessárias que garantam o retorno de vocês para as comunidades aconteçam o mais breve possível, porque essa luta de vocês para garantir o território dos povos e comunidades geraizeiras do norte de Minas é uma luta mais do que justa, legítima, sagrada e necessária. Que a luz e a força divina continue nos abençoando nessa luta. Pode ser por aí, Pablo? Eu agradeço a Marlene e Neizão pela disponibilidade, pela confiança também, e a gente segue na luta. Ok, Marlene e Neizão, sigamos na luta, porque Deus está na guia, ok? Na nossa luta. Um abração. Sigamos a luta por tudo que é justo. Amém. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não para, nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em seu amor é revelar Deus doutor, mas nosso direito vem, nosso direito vem.